então vamos começar já. Eu vou ter que pular algumas partes por causa do tempo. Vamos começar aqui por essa parte, né? Vou pedir já para vocês interagir aqui um pouco. Tem quem tá aí? É o Abdala, Bia. Bom, vou pedir para o Abdala escolher uma parte do corpo, assim, uma parte externa do corpo, para ele dizer qual a função, né, dele no corpo, qual a importância dele no corpo. Pode ser uma parte, cabeça, nariz, orelha. Pode ser dedinho do pé, chutar as quinas, né? Dedinho do pé. Não. O polegar opositor, né? Grande importância aí, ó, agarrar todas as coisas. Pegar o dedo da mão aí, né? Agarrar as coisas. Colocar assim. Bom, pedir para a Bia também escolher uma parte qualquer parte, né, do corpo e também dizer assim a função que ela tem no corpo, a importância também. Deixa eu pensar. O olho, pra enxergar. Os olhos. Pra dormir. Orar também. Em algumas pessoas, no caso, tipo eu, enxergar mais ou menos, né? Mas tamo aí. E pro meu irmão, escolhe uma parte também do corpo. Pé, mão, joelho, perna. Bom, pode ser pé. Pé. Para andar. Ficar de pé. Fazer gol de trivela. Fazer gol, jogar futebol. Exatamente. Pisar no pé dos outros também. Bem, então, nós vemos aqui, né, que o corpo ele tem vários membros, tanto externo como interno, e eles têm funções diferentes e eles visam, né, o bom funcionamento do corpo. E assim também é com o corpo de Cristo, né, com a igreja. O corpo de Cristo também, como Paulo ele que usa essa analogia, né, nós temos também diferentes membros com diferentes funções e todos estão trabalhando para o bom funcionamento do corpo. Então nós podemos colocar aqui partes do corpo de Cristo ou membros do corpo de Cristo. Podemos colocar pastores, né? Pastores, presbíteros também. Função, nós podemos colocar ensino, né? Ensino, disciplina, né? Os presbíteros no conselho. Podemos colocar aqui, vamos colocar assim específico, né? O pastor Gercival. A Ivani, que eles têm um dom mais de misericórdia no corpo, né? Lá na Missão Vida. Dom de misericórdia. E os demais departamentos, né? Os músicos, e todos esses que a gente vê na nossa igreja, né? Então são todos membros do corpo de Cristo com essas diferentes funções. É um pouco disso que a gente vai ver hoje nessa aula. A gente vai falar sobre dons espirituais, o que eles são e como usá-los. Nós vamos tentar entender um pouco sobre isso hoje.
E talvez, né, eu não sei se vocês já ouviram falar, eu já ouvi falar, uma vez alguém disse isso para mim, né, que os presbiterianos, ou até mesmo, né, a igreja de linha reformada, eles não acreditam em dons, né? Então, como falar de dons? Vocês não acreditam em dons espirituais e tudo mais, né? Se vocês são cessacionistas, acreditam que os dons cessaram. E essa palavra, às vezes, ela é um pouco mal compreendida, né? A gente é cessacionista, mas isso não significa que nós não acreditamos em nenhum dom, né? Isso, no meio reformado, né? Ele tem esse significado que nós acreditamos que alguns dons cessaram, especialmente aqueles que eram canais de revelação, como podemos colocar como dom de profecia nos termos ali do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, né? Os profetas como Isaías, que o que eles falavam era a própria palavra de Deus, né? Elas tinham autoridade como se fosse a palavra de Deus, né? Tanto é que é a Bíblia que nós lemos hoje. Isso nós acreditamos que não existe mais, esses dons cessaram. E alguns outros dons também, que têm muito relação com o início da igreja, com o estabelecimento da igreja, das bases, dos fundamentos, né? Nós vemos os dons de cura, como a gente via nos apóstolos, de sinais miraculosos, né? E hoje a gente não vê mais daquela forma como eles faziam. Eles tinham autoridade, como foi Pedro, né? Pedro e João, se eu não me engano, né? Que diz para aquele coxo que estava ali no templo, levanta e anda. Eles falavam e aconteciam, era imediato, né? Nós acreditamos que há cura, mas não daquela forma. Nós não acreditamos que tem uma pessoa que tem esse dom, né? Então acho que é importante a gente já falar sobre isso, né, logo no começo. Então sim, nós acreditamos nos dons, naqueles que permaneceram, né, depois da revelação, depois do cânon da Bíblia ser fechado, nós acreditamos naqueles que permaneceram, né? Nós vamos falar um pouco sobre eles hoje. E por que essa lição ela é importante? Porque é um tema, né, ele é um tema bem confuso ainda em nossos dias. Não só em nossos dias, mas nós vemos essa confusão acontecendo no passado também, na igreja de Coríntios. Às vezes a gente vê o dom muito pela perspectiva da experiência pessoal do que pelo ensino da palavra, e aí problemas, né, doutrinários são gerados, né, práticas erradas, divisões, né, acontecem por causa desse tema em igrejas, né, que fazem um ranking, né, colocando um dom superior ao outro, né, como eu já citei, a igreja de Coríntios ela fazia isso. Então eles davam certa ênfase para alguns dons, para alguns tipos de dons, né, dons de línguas, que é um deles, né, que eles davam bastante ênfase, e outros dons eles negligenciavam, como o dom da palavra, o dom de liderança. Então, é um tema que precisa ser estudado, é muito importante, né, porque nós precisamos enxergar eles da perspectiva bíblica, como Deus ele deseja, né? Então, por isso essa lição ela é importante. E o que são os dons, né? Antes de a gente entrar no tema do dom espiritual, né, que é o que nós vemos no texto base, né, que é o que de fato a gente vai estudar aqui. Mas assim, o que são os dons de forma geral, você não usa o corriqueiro da palavra. Quando você ouve essa palavra, o que vem na sua cabeça? Gostaria que você compartilhasse. Que geralmente você ouve falar, né? Quando você fala sobre esse assunto de dons, o que vem na sua cabeça, assim?
Ó, eu penso muito assim, tipo, numa habilidade especial intrínseca àquela pessoa. Então, por exemplo, tipo, sei lá, malabarismo, assim. Tudo bem que é um negócio muito ligado à prática, mas você tem, tipo, pessoas que têm uma facilidade, uma Sim. indicação para aquilo, né? E isso sim, tô falando de uma coisa qualquer, né? Aí aplicando, você também tem algo que se destaca em alguma pessoa, talvez. Algo que se destaca, uma habilidade natural, né? Seria assim, poderíamos dizer assim, né? É isso? Habilidade natural. O que mais, tipo, assim, que poderia ser? Que vocês ouvem falar, às vezes você ouve filme ou, sei lá, na televisão, que geralmente o pessoal fala. O talento também, né? Geralmente é muito relacionado com talento, né? Meio que sinônimo também. Mas Paulo, ele vai falar de dom espiritual, né? Ele dá um adjetivo aí, né? E qual que você acha que é a diferença do dom espiritual para um dom natural? Qual que seria o distintivo de um dom espiritual? O que diferencia? Qual a principal diferença, você acha, assim? Seria o supernatural, não é? Supernatural? Sim. Supernatural não, sobrenatural, desculpa. Sobrenatural? Então, vou colocar. Que venha do Espírito Santo, talvez. Concedido pelo Espírito Santo? Isso. Então, sim, é isso mesmo, né? É um dom sobrenatural, concedido pelo Espírito Santo, mas tem também algo que, assim, distingue bastante, que é fácil de você verificar, né, a diferença, é que é um dom que ele é voltado para a glória de Deus, né? Ele é voltado para a edificação da igreja mesmo. Ele tem esse objetivo, ele tem essa finalidade, né? Tem essa finalidade de glorificar a Deus, né? Então você pode ver às vezes um ímpio com um dom maravilhoso, né? E que o dom dele às vezes beneficia muita gente, né? Ajuda muitas pessoas, mas a diferença é essa, é que ele faz às vezes porque ele por promoção mesmo, né? Porque ele acha que aquilo vai trazer talvez algum benefício para ele, ou a crença dele pede que ele faça aquilo, mas ele não vai fazer aquilo para a glória de Deus. Ele não tem essa consciência, ele não tem essa visão, essa motivação, né? Então, o dom espiritual, o dom que Deus ele concede aos cristãos, ele tem essa motivação, né? Ele é motivado para glorificar a Deus, para edificar o corpo. E como Paulo, né, ele se refere aos dons. Então ele vai fornecer uma visão assim mais ampla, né, da natureza dos dons espirituais. E ele faz isso usando 5 palavras gregas diferentes, né, para se referir a eles. Então nós vamos ler aqui 1 Coríntios 12, de 1 a 7. Eu vou pedir para alguém ler, ou se o Netinho puder ler, eu vou até deixar aqui na tela. Ó. Se você puder, pode ler já, viu, Netinho? Se puder ler. 1 Coríntios 12, de 1 a 7. Isso. Tá aí na tela. Peraí que meu celular está um pouco aí. Isso. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo.
E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então, nesse texto, o Paulo ele usa 5 palavras diferentes para se referir aos dons. Você olhando assim para o texto, quais as palavras você consegue enxergar assim que ele se refere aos dons? Ali, já no primeiro versículo, já tem uma ali. Qual que você acha que é? Dons espirituais. É isso? Isso, dons espirituais. E essa palavra, ela é frequentemente usada, né, em referência ao Espírito Santo. E ela esclarece exatamente isso, né, que os dons espirituais nem sempre eles podem ser equiparados com as nossas habilidades naturais, né? Ela faz essa distinção, que são dons que são concedidos pelo Espírito Santo. Então essa é a primeira palavra que ele usa, né? E aí tem uma segunda palavra, que nós podemos ver no versículo 4. Eu não vou colocar aqui o termo grego, para ficar mais fácil aqui de a gente entender. Diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os dons são diversos. Acho que a palavra é dons, É dons mas no mesmo. original deve ser outra palavra, é isso? Sim, isso mesmo, isso. Esse termo assim, o dons aí no versículo 4, ele está relacionado com graça, né? Ele traz significado para dom, que é um favor merecido, é algo concedido por Deus, né? Não é mérito humano, né? Não é algo desenvolvido pelo ser humano. Então ele mostra, né, que os dons são concedidos como favor imerecido de Deus aos cristãos. Os dons espirituais eles são concedidos independentemente do que fizemos, do que nós fazemos, né, ou possamos fazer para merecê-los. Então, a segunda palavra, dons. Tem a terceira palavra, aí no versículo 5. E também a diversidade Serviços? nos serviços. Exatamente, serviços. Essa está mais relacionada com o ofício de diácono, né? Mas aponta também para aqueles que servem, né? Seria talvez a perspectiva mais prática do dom, né? Então, significa que os dons espirituais, eles são dados para o serviço, né? Para nós servirmos ao próximo. No verso 6 também tem uma palavra aí que se refere aos dons. Realizações? Realizações. Essa ela está mais relacionada com o poder do próprio Deus, né? Que é o próprio Deus que ele está operando quando a gente utiliza os dons, quando a gente exercita os dons. É o próprio Deus que está nos usando aquela habilidade para edificar a sua igreja. É ele quem controla a eficácia dos dons espirituais, né? Porque foi ele quem concedeu. E por último, né, aí no verso 7, tem a palavra manifestações, que também é uma referência aos dons espirituais. Que ela está mais ligada ao caráter e o poder de Deus, né? Que são revelados ao mundo quando nós exercitamos os dons, né? A sua glória, o seu caráter, ele é manifesto. Então nós podemos definir os dons espirituais por essas palavras, né, em específico. Manifestações. Então, nós podemos concluir que os dons espirituais não são habilidades naturais desenvolvidas por nós com aquilo que temos, né, mas são habilidades espirituais concedidas no novo nascimento para mostrar o caráter de Deus e a capacidade que Ele nos dá por intermédio do Espírito Santo. Aqui, assim, eu
eu dei uma pesquisada, eu ouvi algumas coisas sobre o assunto também. Eu achei um pouco assim restrito, ele restringiu bastante aqui o significado de dons espirituais, né? Não que eu discordo, eu concordo com ele, mas assim, eu acho que ficaria melhor se ele acrescentasse que os dons espirituais também podem ser habilidades naturais que são transformadas, ou consagradas, ou redirecionadas quando alguém é convertido, né? Então, vamos pegar o exemplo do Douglas, né? Se eu não estou enganado, eu acho que ele já tocava, ele era músico, né, antes. Sim, Ele era, né? Então, sim. ele está aí. Tô aqui. Ele Tô já ouvindo era você, músico. Esquete. Ele já era músico, né? Ele antes de ser cristão. E quando ele passou a ser cristão, ele continuou com essa habilidade. Ele já tinha essa habilidade, ele já tinha esse dom. E agora ele consagrou isso a Deus, né? Agora ele louva a Deus com esse dom natural que ele recebeu, né? Da parte de Deus. Então, os dons espirituais eles podem vir de duas formas, né? Podem ser dons naturais que são transformados, são redirecionados, ou às vezes pode acontecer de uma pessoa ela se converter e o Espírito Santo concedeu uma habilidade que antes ela não tinha. Ela sentiu uma disposição que antes ela não tinha, uma disposição de servir, uma disposição talvez de ensinar na escola dominical, ou até mesmo de participar do louvor que antes ela não tinha, né? Eu posso usar até o meu caso. Eu nunca pensei que eu ia dar aula na escola dominical. Não tinha, e não é um dom natural. Mas Deus, por sua graça, ele tem capacitado, ele tem me ajudado, né? Eu, assim como outros, né? A fazer isso. Então, eu acredito que são dessas duas formas que os dons eles podem vir até nós. Deus pode conceder, né? A nós. E qual a origem dos dons? Opa, aqui é a finalidade. Já estou adiantando aqui. A origem está aqui. Qual a origem dos dons? Quem concede dons ao seu povo? Acho que está bem fácil, né? É o próprio Deus, né? Quem concede aos dons ao seu povo. E ele faz isso soberanamente, de acordo com a sua vontade, como a gente já viu, né? Tanto em Coríntios, que a gente leu, né? Quanto também em Efésios 4, que é o texto base dessa lição, nós vemos que os dons eles estão estritamente ligados a Deus, né? Em Efésios, de 7 a 8 e 11, é mencionado 3 vezes que Jesus Cristo é quem concede os dons, né? Está aqui, Efésios 7, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Efésios 8, né? Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E também o verso 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então tem essa íntima ligação com o próprio Cristo, é ele quem concede os dons. E por quê? Por que saber disso, quem concede os dons, é importante? Por que vocês acham que saber disso, que é Deus quem concede os dons graciosamente, é importante? O que vocês acham? Imagine se fosse diferente, se os dons fosse algo que o homem conseguisse pelos seus próprios méritos, né? O que poderia acontecer, né? Então, às vezes você pode ter desvirtuação em vaidade, igual a igreja de Corinto, né? Tipo, eu vou, sei lá, ser mestre, né, para poder ter uma posição de poder, de ensinar os outros, sei lá, né? Sim, sim. Então Deus concede os dons porque
Porque ele organiza as coisas, né? De forma global, né? Para a igreja ser atendida no que ela precisa, toda a igreja, e de forma pessoal, para que a pessoa seja tratada pelo jeito que Deus colocou ela para trabalhar, né? Sim, exatamente. Porque nem sempre é uma coisa que, tipo assim, agrada o ego da pessoa, talvez, né? Ela, às vezes, muitas vezes, ela tem que lutar um pouco para... Isso acontece, tipo assim, nem não queria fazer esse negócio, mas assim, você tá, no fundo você sabe que você tem que fazer porque Deus está te orientando nesse caminho, né? Então, saber, né, quem concede os dons traz humildade, é exatamente isso. Ele é importante para isso, para que não haja soberba, né? Então, é importante por causa da humildade. E quando a gente se esquece, né, como o Rafael estava falando, quando a gente se esquece que os dons eles vêm de Deus, como acontecia ali na igreja de Coríntios, a tendência natural do homem é essa, né? É ele ser direcionado pelo seu coração corrupto, é ele se tornar arrogante, orgulhoso, né? Que é o oposto, né, da vida de serviço, é o oposto da própria definição de dom. Silas, Oi, pode falar. ó, sabe o que eu acho importante também? Isso que a Abdala falou, né? É um ponto. Você saber que não é você que você tem aquilo, mas é Deus que deu. Isso é um ponto. E o outro ponto é, eu não sei se você vai abordar, porque essa semana eu não consegui ler a aula, tá? Mas se for abordar, você me desculpa. Mas é o fato de você não negligenciar aquilo que Deus te deu. Então, você tem esse dom. Deus te deu essa responsabilidade. Então, Ele te deu para você usar. Então, você tem a questão de não negligenciar isso também. Você tem que fazer. E é dele. É ele quem dá. Exatamente. Exatamente. Então é isso, né? Em Filipenses, lá fala assim, Filipenses, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Né? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E esse ponto que o Douglas falou realmente é muito importante, né? É ele quem concede, então nós não podemos negligenciar o nosso dom. Nós podemos, tem dois extremos, tem esse extremos, né? Tem esse extremo de às vezes você se tornar orgulhoso e arrogante, achando que aquilo é mérito seu, aquele dom, aquela habilidade, ou o outro extremo, que talvez seja isso que o Douglas colocou, de você ter o dom, as pessoas reconhecerem isso em você, né? E você rejeitar, né? Você talvez até numa boa intenção de ser humilde, você eu não dou para isso não. Não, isso, né? Então, isso também é errado, né? Tanto quanto para cima, né, ser arrogante é errado, tanto também como uma falsa humildade e negligenciar, né, e ficar fugindo daquela posição, daquele dom, daquela habilidade, daquele serviço que você pode desempenhar. Então é isso, né? Os dons, é importante saber quem concede os dons para que nós nos mantenhamos humildes, né? E possamos fazer tudo aí com sabedoria para o bem do corpo. E agora nós vamos falar um pouco sobre a finalidade dos dons. Né? Afinal, para que servem os dons? Então nós vamos ler agora o texto de Efésios 4. Eu vou pedir para o Rafael ler aqui Efésios 4, de 7 a 16. Você pode ler, Rafael? Sou eu, né? E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo.
Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, olhando para esse texto, qual a finalidade, qual o propósito? Por que Deus deu, para que, né, melhor dizendo, para que Deus deu dons à sua igreja? Olhando para esse texto. Para facilitar, está aí entre os versos 10 a 13. Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Aperfeiçoamento para o melhor desempenho do serviço. Aperfeiçoamento dos santos. Exatamente. Está aí no verso 11 e 12, né? Quando ele diz aí, né? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, com vista ao aperfeiçoamento dos santos e para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, aperfeiçoamento, edificação do corpo de Cristo também a gente pode colocar. Então, os dons, né, que aqui ele estava falando mais para líderes, né? São dons mais direcionados para a liderança. Então, esses dons que eles receberam, eles devem ser usados para ensinar, servir de modelo, aconselhar, confrontar, desenvolver as habilidades de serviço dos membros da igreja. Mas, né, entretanto, esse não é o caso apenas dos líderes, né? Nós podemos aplicar a todos nós, né? Deus ele nos deu dons a cada um de nós, para toda a igreja, né? Com esse mesmo propósito também, né? De edificar o corpo, de aperfeiçoar para o aperfeiçoamento dos santos. E qual é o resultado correto do uso dos dons? Nesse texto, olhando para esse texto, aí nos versículos 13 a 16, quando nós fazemos o uso correto, qual é o resultado disso? Eu acho que tá aí no versículo 13 e no 14, que fala para que a gente chegue à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. E aí depois que fala também, para que não sejamos como meninos levados de um lado para o outro por qualquer doutrina, né? Exatamente. Então nós podemos colocar unidade, né, para unidade, Sim. unidade do corpo,
também maturidade, né? Uhum. Maturidade, tem muito a ver com maturidade. Mais o que? Seria também uma proteção, né? Como quando ele fala, né? A igreja ela fica protegida de doutrinas, né? De falsas doutrinas, de falso ensino. Então tem esse resultado, né? De uma igreja coerente, protegida, né? Segura, firme, né? Na palavra. Então talvez firmeza na palavra, né? Ô, Silas, Oi. é interessante, né, como engraçado quando a gente fala, né, o resultado do uso correto dos dons espirituais. E aí a gente olha para o versículo 13, 14, e isso se contrasta muito do que a gente, quando você fez a introdução, de como parece que hoje isso causa divisão, né? E era um pouco o que estava acontecendo em Corinto, né? Então, o Paulo está falando, gente, isso é o contrário. Os dons estão aí para que a gente tenha unidade e maturidade. É para que seja uma igreja firme, unida, que tem palavra consistente, né? Então, como é interessante como o mau uso, né? O uso pecaminoso disso causa justamente o efeito contrário, a divisão, a intriga, a fragilidade doutrinária. O uso correto é para isso, é para firmeza mesmo. Uma igreja, pensa uma igreja local, que é firme, que é consistente com a palavra, que é madura, que tem unidade, onde todo mundo está se abençoando. Esse é o resultado. Exatamente. É muito estranho quando há uso de dons, ou uma igreja fala que é cheia de dons, é como a igreja de Coríntios. E isso não acontece, né? Alguma coisa está errada. Mas aí, diante de tudo isso que a gente viu, né? Muito bom, muito interessante. Mas como descobrir o dom? Como eu sei qual é o meu dom? Né? Às vezes você pode estar se perguntando. Eu não sei qual que é o meu dom. Eu acho que eu não tenho nenhuma habilidade. Né? Eu olho para a igreja, eu não vejo nenhum lugar ali para mim. Né? E como a gente pode descobrir? Quais seriam os meios? Isso parece assim uma pergunta que exige uma resposta muito subjetiva, né? Mas não, né? Existem alguns caminhos, existem algumas respostas que são bem objetivas, e que pode nos ajudar em muito, pode esclarecer muito, né? A nós. Qual é a Sim, nossa habilidade, qual é a nossa posição? Pode falar. eu acho que primeiro a gente tem que adequar a nossa visão, né, do que é o dom, porque às vezes a gente pensa numa coisa muito específica, tipo, o meu dom é, sei lá, falar inglês, sei lá. Mas tipo, pode ser uma coisa mais abrangente, e eu acho que também não ficar se comparando com os outros. Tipo, a pessoa X sempre soube que ela tinha facilidade em fazer tal coisa, e eu não sei, parece que eu não sou bom em nada. Tipo, né? Muita gente pensa assim. Eu acho que uma das formas da gente descobrir qual é o nosso dom é fazendo, primeiro. Tipo, primeiro você se dispõe a servir na sua igreja em qualquer coisa. Sei lá, tá precisando alguém na mesa de som. Aí você vai lá e você vai se dispor em ajudar. Aí às vezes você percebe que você não tem nenhuma facilidade naquilo. Ou você vê que, tá dando certo, você tá lá servindo, tá ajudando. Tipo, ao meu ver, a gente tem que primeiro se dispor e tentar ajudar do que o contrário, porque se você fica pensando assim, será que eu sou bom nisso? E aí você fala, acho que não. Parece que criou uma paralisia, assim, a pessoa acaba não fazendo nada, entendeu? Exatamente. Eu acho que você achar que você não é bom em nada
de repente pode ser um bom princípio, É, porque você já vai. Eu entendo que não é tão ruim isso, entendeu? Você já vê que você depende de Deus. O sim, outro ponto é que a gente acredita muitas vezes que a gente pensa que os dons têm que ser algo muito visível. Eu gostei muito da introdução que a Bia deu aí. Então a gente pode ter uma má percepção das coisas, porque tem muita gente que tem feito muita coisa durante essa pandemia que a gente nem sabe quem são. Eu já falei isso para vocês, né? sim. Tem gente que ora que a gente nem sabe quem são essas pessoas que estão orando pela igreja. A igreja é sustentada por oração de muitas pessoas que a gente não conhece. E outras coisas mais que a gente vê acontecer, entende? Eu acho que o fato é a gente também desmistificar um pouco essa ideia de que o dom tem que ser algo que todo mundo vê. Por exemplo, o dom de música, de tocar lá na frente, entendeu? É algo que aparece muito, consequentemente gera muito problema muitas vezes, tá? É muita vaidade. E Sim, tem outras coisas muito relevantes que a gente pode analisar. Essa ideia que a Bia deu é excelente. Então, tem muitas coisas que precisam ser feitas, né? Desde você conversar com as pessoas, unir as pessoas, unir os irmãos, né? Dirigir um grupo, pregar, ensinar, tá na câmera ali, tá no som, tem muita coisa que você pode fazer. E geralmente não são coisas que aparecem, são coisas que muitas vezes ninguém vê, né? Mas que Deus vê. sim, esse é um ponto realmente muito interessante mesmo, né? Que a gente tem essa tendência, né, de dar destaque a algumas funções, né? É como você olhar para o corpo, né? A gente costuma dar destaque a algumas partes do corpo, os olhos, né? A boca, mas todos eles, né, como Paulo diz, ele tem a sua importância. O que difere é apenas o papel, né? O papel de um e de outro. Eles têm essa distinção no papel, né? Um tem essa função de ensinar, outro tem talvez o dom de misericórdia, outro tem o dom de contribuição, o dom para interceder, para orar, né, pelas pessoas, mas todos são importantes, né? E a gente precisa, como foi falado, a gente precisa expandir um pouco mais essa ideia do que são os dons. Às vezes a gente acha que é apenas isso, como o Douglas falou. O dom é você fazer alguma coisa na igreja, né? Você cantar, ou ser pastor, ou ser presbítero, ou diácono, ou regente do coral, né? Mas vai muito além disso, né? Eu soube de pessoas, né, que nessa pandemia, né, quando a restrição estava mais, as pessoas não podiam sair, principalmente os de mais idade, pessoas que tinham o seu carro, né, que podia se locomover e que ia na casa da irmã Rosa até, né, que eu fiquei sabendo disso. Ia fazer compra para ela, né, ia fazer compra, ia nos lugares porque ela não podia sair. E isso é um serviço, é um dom de Deus, é uma habilidade, a pessoa tem habilidade para dirigir, ele tinha essa disposição, ele tinha essa possibilidade de fazer isso, ele fez, né? Então, isso é um modo de servir também a Deus, e glorifica a Deus, e abençoa o corpo de Cristo, né? Então, é bem importante, realmente, né, a gente tirar um pouco essa visão restrita, reduzida do que é dom, do que é serviço, achar que é só aquelas coisas que a gente vê no âmbito eclesiástico, né? Aquilo que a gente vê dentro do templo, mas vai muito além disso. E o autor, ele passa aqui. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Não, assim, só complementar. Acho que outro jeito também, além do que ele vai falar aí na frente, você primeiro assim enxergar o que te incomoda, não no sentido de, isso está muito ruim, mas tipo assim, nossa, parece que, sei lá, vou dar um exemplo assim. Quando eu cheguei na igreja, ninguém falou comigo.
Então, mas já faz um ano que eu estou participando, já fiz profissão de fé, já virou membro já. Então, por que eu não posso ser essa pessoa, entendeu? Para os próximos. Isso para qualquer coisa. Tipo, eu tô vendo que o pessoal, que tal coisa não está sendo tão, não tá boa, ou que as pessoas estão muito sufocadas, ou que podia ter feito de uma outra forma, uma forma que eu acho que é melhor. Então, por que eu não posso me dispor, né? Porque o nosso olhar, ele é sensível para aquilo que a gente sabe, né? Então, por exemplo, o cara que é músico e entrou na igreja agora, aí ele vê lá tal Douglas tocando, fala, o Douglas toca bem, mas ele podia melhorar tal coisa. Eu não sei nada, viu, Douglas? Mas, tipo assim, por que ele não pode, então, chegar do Douglas, Douglas, vamos tocar junto, ou, sei lá, vamos treinar, ensaiar junto, entendeu o que eu quero dizer? É nesse aspecto. O seu olhar, ele é calibrado para aquelas coisas que você tem habilidade, entendeu? É como o cara que é pintor, chega lá na igreja e fala, nossa, para mim tá bonito, mas pro cara ele fala, nossa, mas podia estar melhor, entendeu? Aí ele fala, não, então eu vou pintar. É isso. Então, eu não tenho essa percepção da pintura. Para mim tá ótimo, mas quem tem essa percepção pode se dispor. Sim. Tem um pastor que contou uma história uma vez, eu não lembro quem foi, faz um tempo já. Ele falou assim que o irmão falou isso, né? Chegou o pastor e falou assim, tá, a gente precisa de um ministério de, sei lá, visitação, ninguém visita na igreja, e os membros estão lá, ninguém está visitando. Aí o pastor virou para ele e falou assim, tá, quando você quer conversar então? Ou seja, assume, né? Vai lá e manda o pau. Eu acho que tem muito a ver mesmo, né? Isso que a Bia falou, você se dispor, né? Simplesmente se dispor a fazer, tentar ajudar, né? Ver a necessidade e se dispor a... Às vezes pode ser que não dê certo, mas você ter essa disposição de tentar, né? E quem sabe aí você descobre uma habilidade sua, né? Você descobre um dom que Deus te deu. O autor ele passa aqui, né, algumas pistas que podem nos ajudar, né, alguns meios que podem nos ajudar a descobrir o nosso dom. Então, ele coloca aqui, né, estude a Bíblia. Isso é importante, porque nós podemos ver ali, encontrar ali, como Deus capacitava o seu povo, né? Nós podemos ver homens ali que foram capacitados e nós podemos nos identificar, né, com algo, né, com alguma habilidade que a gente vê em alguém, que Deus deu a alguém. Então isso é importante, a gente estudar a Bíblia, para saber quais são os dons, né, que Ele dá. É claro que a Bíblia ela tem algumas listas, né, que nós encontramos de dons espirituais. Paulo, acho que ele fala, né, sobre ele dá essas listas, mas elas não são exaustivas, mas elas é muito bom para nos ajudar a talvez descobrir algo, né? Tá ali uma lista de dons e talvez você lendo você descubra algo, você seja despertado para algo. Outra coisa, orar, né? Ore a Deus, peça a Deus, né, que Ele venha esclarecer isso no seu coração, Ele venha te dispor você a fazer algo, né? Mostrar um caminho, mostrar uma necessidade, né? Te dar uma oportunidade. Então, ore a Deus, né? Nós não conseguimos descobrir o nosso dom se não nos colocarmos diante do Senhor em oração, né? Consagrando-nos ao serviço do seu reino. Examine a motivação, algo muito importante também. Examine a motivação. O que é isso, né? Você olhar para a razão que o leva a fazer o que você faz, né? O que leva você a ajudar, né, as pessoas, a discernir o seu dom, né? O que te leva a fazer isso? É a sua glória, é a sua promoção, né? Você está buscando a glória de Deus, está buscando a edificação do corpo. Então, um dom espiritual, como a gente viu na definição, né? Por definição, ele tem essa finalidade de glorificar a Deus, de edificar
o corpo de Cristo, né? Então, se você tem uma habilidade e se ela se enquadra nisso, talvez você pode descobrir, é um dom que Deus te deu, né? Vá em frente, coloque em prática. Outra coisa, avalie as suas habilidades. Eu acho que tem muito a ver com aquilo que o Rafael estava falando, né? De você olhar para, né? Às vezes você, que nem ele falou, você vê um músico, não, poderia fazer assim. Você tem aquela habilidade, você avaliar isso, né? E pedir para que Deus o capacite, né? A exercitá-las. Outra coisa, ouvir os seus irmãos, também é algo importante. A liderança da igreja. Talvez alguém pode chegar em você e dizer, olha, eu vejo esse dom em você, eu acho que você tem jeito para o louvor, para liderar, para trabalhar com as crianças, não sei, né? Para dar aula na escola dominical. Então, é importante isso, você ouvir a liderança, ouvir os irmãos, até mesmo perguntar, né? Perguntar para alguém experiente, o que eu posso fazer? O que você acha que eu posso fazer, né, na igreja para servir a Deus? Então, são alguns meios que a gente pode usar e pode nos ajudar bastante, pode nos esclarecer, né? Qual é o nosso dom? Então, nós já chegamos ao final, né? Nós podemos já fazer a conclusão. E o que nós podemos concluir de tudo isso? Que nós temos que servir, eu acho que é a primeira coisa, né? Precisamos servir, né? Porque todos nós, como a gente leu nos textos, né, que a gente leu, nos trechos que a gente leu da Bíblia, todos nós recebemos um dom de Deus, né? Não existe cristão, né, sem dom. Quando Cristo ele subiu aos céus vitorioso, ele derramou bênçãos, ele derramou dons, habilidades a todos, né, sem exceção, a toda a igreja. Então nós somos chamados para servir. E ele nos dá essa capacidade, né, para que nós honremos o seu nome. Precisamos servir a ele com essa motivação, com essa finalidade, né? Nós precisamos servir a ele com esse objetivo de promover a sua glória, de edificar o corpo. E quando nós exercitamos os nossos dons, nós mesmos crescemos, né? E nos desenvolvemos à semelhança de Cristo. E, consequentemente, nós abençoamos, né, a igreja, nós abençoamos o povo de Deus, o corpo de Deus, né, com essas graças que nós recebemos de Deus. Então, como aplicação, né, eu deixo essas perguntas. Qual é o meu dom? E como eu posso ser um instrumento do Senhor? Faça essa pergunta a você mesmo. Como tenho usado o meu dom? Qual é a minha disposição para servir a Igreja de Cristo? E lembre daquilo, né, que nós comentamos, daquilo que a gente falou, né? Os dons não estão restritos àquilo que acontece no templo, né? Você pode ter um dom de misericórdia. Vamos pensar no dom de misericórdia. Pessoas que elas são sensíveis ao sofrimento dos outros, né? Que ela fica incomodada ver alguém com problema. Normalmente, né? Esse dom não será exercido dentro do templo, né? Aí será exercido no quê? No seu trabalho, nos seus estudos, na sua escola, na sua faculdade, até mesmo na rua, né? Ajudando alguém, auxiliando alguém, né? Então pense nisso, né? Que os dons, ele vai muito além daquelas coisas que às vezes a gente
tem por mais importante, o que é destaque, o que nós almejamos mais, né? Mas existe muito mais coisas, existe muito mais dons, né, daquilo que a gente às vezes vê com os nossos olhos. Isso é importante. Então é isso, né? Nós terminamos por aqui. Eu gostaria que alguém fizesse uma oração. O Douglas pode fazer uma oração para a gente encerrar. E se alguém tiver alguma coisa para comentar antes, né? Se alguém tiver alguma coisa. Não, antes de fazer a oração, eu queria comentar, mas se alguém quiser comentar, eu espero. Fala aí. Ninguém quer comentar nada? Eu acho que não. Eu acho que não, né? Não, o que eu ia falar é o seguinte, é que servir, às vezes, se torna... Pode... É que... Deixa eu procurar as palavras certinhas. É que, muitas vezes, a gente pode se frustrar. E você falou uma coisa importante que eu queria destacar, é servir. E, às vezes, a gente acha que a gente não vai encontrar resistência, ou a gente acha que a gente vai fazer as coisas para a gente, né? E do jeito que a gente quer, muitas vezes, e às vezes as coisas não acontecem como a gente quer. Então, a gente encontra uma outra palavra que pode desanimar a gente, que pode frustrar, e a gente pode querer desistir daquilo, falar, isso aqui tem muita gente contra, né? E servir é justamente isso, né? Você servir, não é você se servir. Então, eu acho que essa é uma ideia muito importante para a gente entender que a gente é servo. Então, a igreja ela é composta, a Bíblia nos ensina que nós somos o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. Então, nesse ponto, a gente precisa de todos, e a gente não pode querer fazer tudo. Então, a gente serve a igreja. E muitas vezes pode acontecer, por exemplo, a gente fala assim, pô, Silas, hoje a tua aula não foi legal, e alguém fala alguma besteira para o Silas, entendeu? Apesar de que a aula foi muito boa, tá, Silas? Já vou adiantando aqui. Mas alguém pode vir falar alguma coisa, aí o Silas pode chatear, entendeu? E falar, não vou mais dar aula não, entendeu? Esse negócio não é para mim. Então, não é, a gente serve, faz aquilo que Deus manda. E às vezes a gente encontra algumas coisas assim, né? A gente que toca, e nós falamos bastante de instrumento aqui, a gente passa algumas vezes por essas situações, né? Porque rola muita vaidade. Coral, em tudo, muitas vezes acontece uma coisa. Acho que vocês trabalham, já tiveram um ou outro embate desse, entendeu? Então, o que a gente tem que ter certeza é de que o seguinte, se você está fazendo aquilo para honra e glória de Deus, avalie constantemente aquilo que você está fazendo. Sempre avalie. Qual que é o meu propósito aqui? Eu estou fazendo a coisa certa realmente? Entendeu? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu faço o que eu faço, como o Silas perguntou, né? Avalie os seus objetivos, entendeu? E fala, ó, isso aqui é a ideia do Senhor. E faça, entendeu? Se a gente fosse desistir dos nossos ministérios toda vez que houvesse um problema, nossa, muita coisa não existiria, né? Talvez o GIS é o maior exemplo que eu trago, né? No começo do GIS, quando eu estava dirigindo, eu cheguei a me reunir com uma senhora na casa dela, eu e ela só, né? Ninguém apareceu. E mesmo vale para vocês também. Muitas vezes a gente fica, poxa, não está vindo ninguém, não vai ninguém, vamos parar com isso. Não, vamos insistir, né? Deus está mandando a gente fazer, vamos fazer. É ideia de Deus. Então, assim... E outra coisa importante que eu lembrei quando o Silas estava falando aí, uma das coisas fantásticas é quando a gente vai para acampamento. Faz sempre não fazer um acampamento, né? Porque chega lá, você vê tanta gente fazendo tanta coisa que você fala, meu Deus, não conhecia esse cara, olha, ele sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. E a gente correndo para um lado e brincando com criança, ou fazendo comida, ou lavando o banheiro, ou coordenando mesmo, ajudando na coordenação. E você fala, nossa, então todo mundo pode ajudar de uma forma ou outra, até mesmo orando. Tá bom? Até mesmo orando, e que não é até mesmo, que não é pouco, né? De passagem. Tá bom? Então, só quero deixar isso claro. A gente se decepciona sim, mas o nosso alvo, se não for correto, se não for o alvo correto, a gente vai desistir e vai desanimar. Tá?
Exatamente. É isso aí.